Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje eu tô aqui pra falar sobre algo um pouquinho diferente de uma pergunta que fizeram pra mim essa semana e que foi algo muito interessante e que me fez pensar muito nesse vídeo aqui pra vocês. Basicamente, ao longo dessa semana eu tava conversando com uma amiga minha que ainda tá no ensino médio, fazendo o curso técnico junto com o ensino médio. E pra quem não sabe, eu já sou formado em 2 cursos técnicos, que são Administração e Desenvolvimento de Jogos Digitais. E ela fez essa pergunta especificamente pra mim porque ela sabe que eu já tenho essa experiência com curso técnico. E basicamente ela perguntou se eu tenho alguma dica ou conselho pra ela que tá totalmente perdida e desesperada nesse final de ano, que ela tá no 3º ano, tem a apresentação de TCC, tem todas as provas finais e tudo isso pra ela fazer em tão pouquíssimo tempo. E ela tá enlouquecendo com tudo isso. E isso me fez pensar muito nesse vídeo pra vocês. E eu reuni alguns pontos que eu acho muito interessantes citar, de algumas coisas que na época que eu tava nos cursos técnicos eu não sabia, mas que com certeza se eu soubesse hoje iriam me ajudar e muito a me sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve nesse tipo de jornada, nesse tipo de momento da minha vida. Então, bora lá, porque são 5 motivos, tem bastante coisa pra falar e eu vou tentar falar no menor tempo possível pra não prender tanto vocês aqui. Bom, basicamente o primeiro ponto, né, esse sim é voltado especificamente pro TCC, porém não necessariamente ele funciona só pra quem está fazendo um TCC, tá? Basicamente, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é pra você entender com maestria aquilo que você quer que o seu trabalho faça. Isso vale até mesmo para a carreira de fotógrafo, se você é um fotógrafo que está acompanhando meu conteúdo, e isso pode funcionar muito bem até mesmo para você, então fica de olho. Basicamente, você entender com maestria a mensagem que você quer que o seu trabalho passe, o que você quer defender, o que você quer atacar, o que você quer mostrar, transmitir com o seu trabalho. Você entender tudo isso é de extrema importância porque especificamente no TCC, ele é um trabalho que vale muito de argumentação, muito de venda de opinião, muito de defesa da opinião, da tese que você está defendendo. Então você entender com maestria isso pode te ajudar e muito a entender o que você vai precisar fazer em cada momento, em cada parte do seu trabalho, já que ele consiste em vários componentes diferentes, vários módulos diferentes, que são justificativa, introdução, desenvolvimento. Você entender o que você quer fazer com aquele tema, o que você quer fazer com aquele trabalho, vai te ajudar a entender o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar falar em cada um de todos esses momentos. E é basicamente isso, então bora pro próximo ponto. Agora, já algo um pouco mais, não entre aspas banal, mas um pouco mais geral para todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo. Te ajuda muito a lidar com o dia a dia e também lidar com, às vezes, a ansiedade e o estresse que a gente acaba adquirindo ao longo do nosso dia, ao longo das nossas atividades, do nosso trabalho, do nosso estudo. Basicamente, seria você se ausentar o máximo possível de conteúdos que são muito prazerosos em muito pouco tempo. E o que seria isso? YouTube, YouTube Shorts, né, no caso, TikTok, os Reels no Instagram, todo e qualquer vídeo curto que te traz ali aquela sensação de prazer justamente por estar consumindo um conteúdo tão curto, estar aprendendo, adquirindo algo, um conhecimento em tão pouco tempo, coisa de 15, 20, 30 segundos, você se ausentar desse tipo de conteúdo é muito benéfico para a sua saúde mental. Por quê? A nossa cabeça, ela funciona à base de hormônios, sendo os 2 principais, a dopamina, que é o hormônio do prazer, e o cortisol, que é que é o hormônio do estresse. Quando você consome muito conteúdo curto dessa forma, como eu citei, né, que são os Reels, o TikTok, o YouTube Shorts, você enche a sua cabeça a cada segundo, a cada videozinho que você assiste, você libera uma quantidade de dopamina no seu cérebro. E isso faz ele ficar extremamente desregulado, o que gera uma dependência muito forte, quase como se fosse uma dependência química de alguma droga, de algum cigarro, de nicotina, de alguma coisa assim. E fazendo o seu cérebro estar nesse tipo de dependência, acaba fazendo a sua cabeça ficar muito mais ansiosa e muito mais acelerada do que ela deveria ser e do que ela deveria trabalhar. Então você se ausentar desse tipo de conteúdo o máximo possível ajuda o seu cérebro a trabalhar de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, sem que ele dependa de tanta dopamina, de tanto prazer de forma tão rápida. E isso te ajuda a, além de
suportar atividades e conteúdos que exigem mais atenção por mais tempo te ajuda a manter a sua mente desacelerada e calma para você conseguir se focar ali, focar os seus pensamentos, focar a sua mente naquilo que você realmente precisa fazer no momento, que é raciocinar, que é pensar de forma calma e tranquila, sem ter milhões de pensamentos passando na sua cabeça a cada segundo. Já o terceiro ponto, ele também entra nessa questão dos hormônios, né? O nosso cérebro, naturalmente, ao longo do dia, ele produz esses hormônios de acordo com as atividades que a gente está fazendo. Porém, muitas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, atividades repetitivas, por exemplo, e prazerosas, como eu citei no ponto anterior, né, dos vídeos, acaba gerando ali esse descontrole no nosso cérebro. E você fazer um, entre aspas, ato chamado Yoga Nidra, que é uma técnica que aqui no Brasil ela é conhecida como simplesmente deitar, fechar o olho e ficar em silêncio. Isso te ajuda a regular o seu cérebro para que ele fique durante um certo período de tempo sem receber nenhum tipo de hormônio. Ele apenas vai trabalhar os hormônios que ele já está produzindo. Então ajuda a sua cabeça a naturalmente pegar os hormônios que ela mesma produz, pegar aqueles hormônios ali e colocar cada um deles no lugar certinho para que a sua cabeça funcione da forma como ela deve funcionar. E você não precisa fazer isso por muito tempo, coisa de 10, 15, 20 minutinhos no máximo. Você ficar ali só deitadinho de olho fechado, quase que em total silêncio, já ajuda o seu cérebro a se regular para você conseguir ter um foco maior, menos ansiedade e mais atenção para as tarefas que você vai estar fazendo ali ao longo do seu dia. Caso você não consiga ficar em total silêncio, você pode colocar ali uma música calma no seu ouvido, colocar algum ruído marrom, ruído branco, que são sons que te ajudam a entrar nesse estado de transe, e tudo isso vai fazer a sua cabeça ela entrar num estado um pouquinho mais calmo, que vai te ajudar também a manter ali um pouco mais a atenção ao longo do seu dia. Já os próximos pontos, eles são todos voltados para a sua qualidade de sono. Primeiro de tudo, seria você não utilizar o celular logo após que você acordou, pelo menos ali nos primeiros 10, 15 minutinhos. Porque nesse período, o nosso cérebro ele ainda está em um estado de transição entre acordado e despertado. O cérebro está muito mais sensível do que o normal. Então você bombardear ele de informações, que é o que acontece quando você pega o celular, começa a olhar redes sociais, mensagens, notificações e tudo isso, você acaba bombardeando o seu cérebro numa quantidade muito grande, em um tempo muito curto. E aí ele acaba entrando em estado de confusão, ansiedade e fuga pelo resto do seu dia. Então você se privar desse ato de ficar fuçando ali no celular, nas redes sociais, nos primeiros 10, 15 minutinhos que você acordou, ajuda a sua mente a entrar em um estado um pouco mais tranquilo. E, consequentemente, não deixar ela confusa, ansiosa, em um estado de fuga de cada mínima atividade que você vai precisar fazer ao longo do seu dia inteiro. O último ponto, né, são 3 pontos em um, que todos eles também são voltados para o sono. O primeiro ponto é, antes de você dormir, você obrigatoriamente tomar um banho exatamente antes de dormir. 10, 15, 20 minutinhos antes de você dormir, você vai lá, passa uma água no corpo, molha o rosto. Se você for lavar o cabelo, lava esse cabelo. Nesse calor não tem problema dormir de cabelo molhado. Eu mesmo faço isso quase todo dia. E você tomar um banho antes de você dormir ajuda o seu corpo a relaxar. E aí, entrando no próximo ponto, que é você evitar ao máximo as luzes de teto. Luzes do teto do quarto, da sala, da cozinha, da sua casa no geral, no período da noite. Por quê? O nosso cérebro, quando ele enxerga uma luz muito forte, como uma luz de teto, ele acaba acreditando que aquele ambiente ainda está de dia. Então você fazer o uso desse tipo de luz faz o seu cérebro continuar em um estado de trabalho, em um estado de alerta. Então ele acaba não relaxando e não entrando em um estado de relaxamento e de tranquilidade. Então você evitar esse tipo de luz, você utilizar ali só uma luz direta, às vezes um abajur, alguma luz que está ali batendo na parede só para iluminar o suficiente do seu quarto para você conseguir enxergar, te ajuda a manter o seu cérebro num estado um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo pelo resto do seu dia. E aí, combinando o ponto do banho com o ponto de evitar as luzes, esse já é meio que um bônus de algo que eu adoro fazer, que é basicamente tomar banho quase que no completo breu, né? Quem me acompanha sabe que um tempo atrás eu comprei um cubinho RGB, né, um quadradinho, que ele tem uma luz RGB, uma luz colorida, e eu sempre que eu vou tomar banho antes de dormir, eu deixo esse quadradinho ligado. Até mesmo antes de tomar banho eu deixo ele ligado no quarto para ele ser o único ponto de luz, tirando as luzes do monitor, as luzes de cenário que eu uso aqui. E isso acaba fazendo com que meu cérebro também
ele entre num estado de relaxamento, porque ele tá vendo ali uma luz um pouco mais quente, porque eu deixo sempre uma luz laranja, e aí também faz com que os meus olhos descansem, porque eles não estão recebendo uma luz tão forte, igual tá recebendo aqui no vídeo, por exemplo. E aí, tudo na minha cabeça, meu corpo, meus olhos, meus ouvidos, eles também entram nesse estado de relaxamento, fazendo com que fique muito, muito, muito mais fácil de pegar no sono quando eu vou deitar. E aí, o último ponto de todos, para finalizar o vídeo, seria quando você acordar, você ficar ali pelo menos uns 5 minutinhos recebendo um banho de sol. Acordou, passa uma aguinha no rosto, escova o dente, vai ali no seu quintal e toma um pouquinho de sol para você ajudar o seu corpo a despertar de forma natural. O recomendado, na verdade, é até mesmo você fazer isso antes mesmo de você lavar o rosto, porque aí sim o seu cérebro ele vai acordar da forma, ele vai despertar da forma totalmente natural, que é com a luz natural, a luz do sol, a luz do dia. E basicamente são todos esses os pontos que eu tenho para trazer aqui no vídeo de hoje, que são todos pontos para você conseguir ter ali uma saúde mental um pouquinho melhor, e que são coisas básicas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia sem precisar de muito esforço, sem precisar de muito trabalho, e que ajudam muito a regular o nosso sono, a regular a qualidade da nossa cabeça, e que, querendo ou não, vão afetar diretamente tudo aquilo que a gente está fazendo, especialmente tarefas longas e árduas, igual um TCC, igual um trabalho muito, muito complexo, que demanda muita atenção e muito foco e muito raciocínio. E bom, é isso. Eu sou o Felipe, muito obrigado. Lembre-se que nem tudo que eu... Na verdade, nada do que eu disse aqui é uma verdade absoluta, são coisas que pra mim funcionam, mas pra você podem não funcionar. E se tem alguma coisa que pra você funciona e que é diferente do que eu falei aqui, deixa aí nos comentários pra galera que tá assistindo o vídeo também ver isso. E é isso. Eu sou o Felipe, muito obrigado e até a próxima.